Muito bom dia, glória a Deus. Estamos aqui mais uma manhã. Hoje é sexta-feira, encerramento da nossa série Fora do Propósito. E hoje nós vamos dando continuidade à história de Jonas. Nós, durante toda a semana, estamos falando a respeito dessa história, da história de Jonas, em qual o Senhor o chamou para pregar a mensagem de salvação a Nínive. E Jonas, ele então foge desse propósito. Nós estamos vendo então a história onde Jonas ele está fora do propósito, mas o Senhor é aquele que levanta circunstâncias, levanta situações para trazer Jonas para viver dentro do propósito. E é isso que o Senhor tem feito conosco durante toda essa semana. O Senhor tem nos alertado, o Senhor tem nos despertado para viver dentro do propósito dele. O texto que eu quero ler com você está lá em Jonas, capítulo de número 3. Nós vamos pular lá para o capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Cada um que vai chegando aí, muito bom dia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, o livro de Jonas nos revela que Deus é um Deus de misericórdia e um Deus de recomeços. Um Deus que é especialista em dar segundas chances para aqueles que de alguma forma não compreenderam a grandeza de um chamado, né? Após a fuga de Jonas e todas as consequências que ele enfrentou, seja a tempestade, seja ser engolido por um grande peixe, o Senhor lhe deu uma segunda chance, uma segunda oportunidade para cumprir exatamente a mesma missão que o Senhor havia entregue a ele desde o início. Então o Senhor, ele permite toda aquela situação acontecer com Jonas naquele momento, permite a tempestade, permite ele ser jogado dentro do mar, permite ele ser engolido por um grande peixe, mas depois que ele viveu tudo isso, né, desde quando ele estava dentro do ventre daquele grande peixe, a palavra vai dizer que ele se arrependeu e ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor, então ele é vomitado ali na praia, e quando ele está ali, o Senhor veio a ele pela segunda vez. Pela segunda vez, o Senhor chega a Jonas dizendo: Levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Quando nós vamos enxergar lá no original do hebraico, esse trecho que fala: Veio a palavra do Senhor segunda vez, né, ela carrega a ideia de renovar e restaurar. Sabe o que isso significa? Isso mostra que o Deus que nós servimos, ele não apenas nos chama, mas também reafirma o chamado mesmo após as nossas falhas. Sabe o que isso significa, queridos? O nosso Deus não é um Deus que nos descarta por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas. Nós não somos pessoas descartáveis para Deus. Mesmo depois das nossas falhas, mesmo depois dos nossos erros, o Senhor ainda nos chama, o Senhor nos dá segundas oportunidades, Ele nos dá uma segunda chance. É nisso que nós vemos, sabe, através da história de Jonas. Jonas que se rebelou contra Deus. Bom dia, Leandro. Bom dia, Kelly, Andressa, tá por aí. Deus abençoe a vida de vocês. Pessoal que está assistindo no YouTube, se inscreva aí. Você que está entrando nessa live, você que está ao vivo, clica nesse aviãozinho aí. Vamos mandar para mais pessoas, para eles estarem aqui. Tem um pessoal que está dormindo ainda, já são 7h05 da manhã. O pessoal está dormindo até mais tarde hoje na sexta-feira, né? Nós estamos aqui, firme e forte, né? No encerramento da nossa série. Mas nós observamos através da história de Jonas, um homem que se rebelou contra Deus, um homem que recebeu um chamado e ele foi para o lado oposto do lugar onde ele estava sendo chamado, andando no caminho oposto à sua missão, mas mesmo assim, quando ele se arrependeu,
A misericórdia do Senhor foi sobre a vida dele. O Senhor deu uma segunda chance, uma segunda oportunidade para viver o seu propósito. E diante desse texto, nós vamos, no desenvolvimento aqui, nós vamos trazer na prática, né, 3 ensinamentos que nós podemos ter através do texto que nós lemos de Jonas, capítulo 3, do verso 1 ao 3. A primeira coisa que nós conseguimos enxergar nesse texto aqui é que Deus, ele é especialista em recomeços. Bom dia a cada um, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos hoje na nossa última mensagem da série Fora do Propósito. E o primeiro ponto é: Deus é especialista em recomeços. Deus é especialista em recomeços. Se tem algo que o Senhor faz com cada um de nós, é apagar o passado e nos dar uma nova oportunidade, uma nova chance. Independente daquilo que você fez, independente de quão longe e afastado você esteve, o Senhor, ele está de braços abertos para nos dar uma nova oportunidade. Assim como estávamos dizendo aqui, nosso Deus não nos descarta por causa dos nossos erros e por causa das nossas falhas. Nós não somos descartáveis diante do Senhor. O Senhor, ele sempre está com a sua promessa de pé, aguardando que cada um de nós venhamos de alguma forma nos arrepender dos nossos maus caminhos. E quando nós nos arrependermos, nós encontramos algo chamado graça, a graça de Deus. A palavra vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. As misericórdias dele que se renova a cada manhã, as misericórdias dele, né? Lamentações, capítulo 3, verso 22, vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Queridos, quando nós estamos sendo infiéis, a partir do momento que nós nos arrependemos, nós damos de cara, nós damos de encontro com um Deus que permanece fiel. Ele permanece com a sua palavra em pé. Então, quando nós nos arrependemos e voltamos atrás, nós encontramos um Deus que é especialista em recomeço. Em recomeços. As pessoas ainda muitas vezes te julgam, te lembram do teu passado, dos teus erros, eles ainda continuam te condenando pelas suas falhas, eles ainda continuam te cobrando pelas suas dívidas, mas o Senhor é aquele que apaga todo o nosso passado. O Senhor, ele não se lembra mais daquilo que nós cometemos. O Senhor nos dá uma nova chance, ele nos coloca de pé, ele nos coloca no novo e vivo caminho, ele nos dá novas oportunidades. Talvez você tenha até hoje enxergado a Deus na mesma ótica que você enxerga as pessoas que te julgam pelo seu passado, mas o nosso Deus, ele não nos julga pelo nosso passado. Quando nós temos um arrependimento genuíno, esse é o segundo ponto. Quando nós temos uma obediência genuína, o Senhor, ele nos dá uma nova chance. E o segundo ponto é esse: obediência imediata é sinal de arrependimento genuíno. Você vai realmente demonstrar através de atitudes que você realmente teve um arrependimento quando você agora ouve a voz do Senhor e a obedece. Foi assim também na vida de Jonas. Jonas, ele se rebelou contra Deus. Ele fugiu para o lado oposto. Ele passou por tempestade. Ele foi jogado dentro do mar. Ele foi engolido por um grande peixe. E quando ele estava lá no fundo do poço, igual o tema que nós vimos ontem, a palavra vai dizer que ele clamou ao Senhor. Ele se arrependeu da sua rebeldia. Como podemos saber que realmente Jonas se arrependeu, pastor? Nós vemos que realmente ele se arrependeu. Porque quando o Senhor o chama pela segunda vez, ele imediatamente obedece ao Senhor. Esse é o sinal de um verdadeiro arrependimento. Aquele que não volta a fazer aquilo que fazia antes. Assim como nós vimos ontem, Jonas poderia ter chorado, ter clamado ali no ventre daquele peixe, mas quando saísse de dentro dele, poderia pegar outro navio rumo a Tarsis. Isso vai demonstrar o quê? Que ele não teve um arrependimento, mas ele teve o quê? O que nós aprendemos ontem? Ele teve somente um remorso. Ele estava ali, ele estava realmente sentido por toda aquela situação, mas não passaria de remorso, não seria arrependimento.
mas nós entendemos que realmente ele se arrependeu quando ele voltou e fez aquilo que era da vontade do Senhor. Salmo 119, verso 60 vai dizer: apressei-me e não me retardei a observar os teus mandamentos. O salmista está dizendo: eu apressei em não atrasei, não retardei em observar os teus mandamentos. O que são os mandamentos? A vontade do Senhor. Tiago, capítulo 1, verso 22, vai dizer: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago está dizendo, olha, seja cumpridor da palavra, faça a vontade do Senhor, e não somente um ouvinte. Quando nós obedecemos ao Senhor, isso mostra que houve em nós um arrependimento genuíno. E aonde há arrependimento, há a graça de Deus sobre a vida do arrependido. Aonde há arrependimento, há a misericórdia do Senhor sobre o pecador arrependido. Quando nós começamos a observar os mandamentos, a vontade do Senhor e a obedecer, isso demonstra que realmente nós estamos arrependidos da vida passada que nós tínhamos. Mas existem aquelas pessoas que reconhecem Jesus, que aceitam Jesus na sua vida, que proclamam e falam que a sua vida é do Senhor, mas continuam com as mesmas atitudes da vida passada. Isso não mostra um arrependimento, isso mostra simplesmente que agora você somente mudou o seu discurso, mas os seus comportamentos continuam o mesmo. Isso não mostra um arrependimento, mas a graça, o recomeço, as novas oportunidades estão sobre aqueles que verdadeiramente se arrependeram. E o terceiro ponto é: Deus restaura a nossa utilidade no reino. Querido, quando nós olhamos para tantos homens e mulheres de Deus, que não foram pessoas perfeitas, mas da mesma forma também foram pessoas restauradas, pessoas que foram levantadas pelo Senhor, pessoas que foram usadas grandemente no reino de Deus. Quando nós olhamos para cada personagem na Bíblia, quando nós olhamos para cada homem, cada mulher na Bíblia, nós não enxergamos nessas pessoas perfeição em suas atitudes. Nós vemos também que eram pessoas falhas, pessoas que caíam, pessoas que pecavam, mas quando se arrependiam genuinamente, encontrava graça, encontrava restauração, encontravam, sabe, o posicionamento, o lugar aonde o Senhor chamou, preparado e aguardando que aquele filho de Deus fosse e retomasse o seu caminho. Nós vemos na história do filho pródigo, nós vemos na história de Pedro, né? Pedro é aquele que negou, Pedro é aquele que, sabe, rejeitou ser chamado seguidor de Cristo, mas depois, quando encontrou com Jesus, Jesus o restaurou, deu a segunda chance, deu a ele uma nova oportunidade. Bom dia, mãe. Dona Edith está por aí, hein? Deus abençoe. Deus é um Deus especialista em dar segunda chance, de dar uma nova oportunidade. Se você falhou, queridos, a verdadeira falha não é quando você cai, mas é quando você permanece caído. Se arrependa hoje, clame hoje ao Senhor e Ele irá restaurar, Ele irá te dar uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Abraão, quando foi chamado para sair da sua terra e da sua parentela, no meio da parentela, ele não obedeceu 100%, ele obedeceu em parte, saiu com grande parte da sua família, e Deus o chamou pela segunda vez. Até que ele sai, mas mesmo assim ele ainda leva um sobrinho com ele, mas pela segunda vez foi necessário o Senhor chamar Abraão para sair da sua terra e do meio da parentela. O Senhor é aquele que ele insiste com cada um de nós, essa é a palavra, né? É um Deus que insiste com cada um de nós. Não é um Deus que simplesmente nos abandona. Não é um Deus que simplesmente nos descarta após uma falha nossa. Mas é um Deus que nos dá novas oportunidades. Talvez você tenha resistido de alguma forma em clamar ao Senhor e pedir perdão pelas suas falhas, porque você está esperando um Deus que vai te julgar pelos seus atos. Você está esperando um Deus que vai te condenar pelos atos pecaminosos do seu passado. Mas quando você clama por perdão, quando você clama por uma nova oportunidade, a palavra vai dizer que Ele apaga o nosso passado. Ele deixa para trás as coisas que lá atrás ficaram e Ele faz nova todas as coisas. Ele faz nova todas as coisas. A palavra vai dizer que no mar do esquecimento,
ele joga todo o nosso passado e não se lembra mais dele. É esse Deus que você encontra quando você se arrepende. É esse Deus que você encontra quando você clama e pede por misericórdia. Jeremias capítulo 18, verso 4 diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O fato de Deus chamar Jonas, né, pela segunda vez, isso mostra que ele não descarta os seus servos por causa dos seus erros, mas os transforma em instrumentos ainda mais eficazes. Quando Deus chama Jonas mais uma vez para ir até a cidade de Nínive, mesmo depois de toda a rebeldia que Jonas demonstrou, isso mostra que o nosso Deus não é um Deus que nos descarta. Você não é descartável. Você é uma pessoa que o Senhor confia, uma pessoa que o Senhor derrama dons, talentos, que Ele capacita para que você possa viver plenamente o propósito, a missão que Ele tem para você. Se eu posso dizer uma coisa essa manhã, é que a promessa ainda continua de pé. A palavra que Deus tem para a sua vida, ela ainda continua de pé. Sabe o lugar aonde você se desviou do propósito? Deus continua ainda naquele mesmo lugar, esperando você voltar. E quando você voltar, você vai encontrar um Deus que não vai te julgar, um Deus que não vai te humilhar ou jogar na sua cara os seus erros, mas um Deus que está pronto a te perdoar e não se lembrar mais do seu passado, dos seus pecados, de tudo aquilo que você cometeu de ruim. O Senhor está de braços abertos para te dar uma nova história, para te dar um novo começo, para te dar um recomeço. Isaías 43, verso 18 diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha que incrível essa palavra. O Senhor está dizendo: eis que faço uma coisa nova. Ele vai dizer: olha, não se lembre das coisas passadas. Existem coisas, queridos, que Deus nem se lembra mais, porque Ele jogou no mar do esquecimento. Mas somos nós que muitas vezes ficamos nos auto-julgando, né? Por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor está dizendo: ei, não se lembre das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova. O Senhor tem um novo caminho para você. O Senhor, Ele tem uma nova porta, uma nova oportunidade para você. Só basta que cada um de nós, né, venhamos reconhecer, venhamos de alguma forma nos arrepender dos nossos pecados. Aonde existe um arrependimento genuíno, existe a graça, existe a misericórdia, existe uma nova chance, uma segunda oportunidade para cada um de nós. Nessa manhã, receba com alegria essa palavra. Receba com amor essa palavra. Existe um Deus que está te esperando com uma segunda chance, como uma nova oportunidade para você viver o propósito que Ele tem para você. A história de Jonas, querido, nos mostra que não existe queda tão profunda que Deus não possa reverter. Talvez você muitas vezes está se dizendo a você mesmo, né, mas o que você fez foi muito grave. Você está muito longe. Você foi longe demais dos seus pecados. Olha, aquilo que você cometeu não tem perdão. Talvez você fique se autocondenando. Mas a história de Jonas vai dizer que não existe queda tão profunda que Deus não possa reverter. Querido, Jonas estava dentro de um animal, dentro de um peixe, no fundo de um oceano, no fundo de um mar. Olha que lugar que ele estava. Nosso Deus é um Deus que nos resgata, que reverte a nossa situação. Ele é o Deus da segunda chance, que transforma as nossas falhas em testemunhos e as nossas perdas em propósito. Hoje o Senhor, Ele continua chamando e enviando aqueles que estão dispostos a obedecer. O nosso Deus é imutável. O mesmo Deus de Jonas é o Deus de hoje, né, sobre as nossas vidas.
Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus que deu a Jonas uma segunda chance. É o mesmo Deus que nessa manhã está te chamando e te dando uma nova oportunidade para viver aquilo que ele tem para sua vida. E o desafio de hoje é refletir. É refletir sobre áreas em que você já falou com Deus no passado e que foram negligenciadas. Áreas no seu passado que o Senhor já te chamou e você negligenciou. Alguma área na sua vida no qual o Senhor já te deu um propósito para você viver, mas você fugiu, você negligenciou e você precisa nessa manhã refletir o que eu tenho deixado para trás que o Senhor já me pediu, o que o Senhor já mandou eu fazer e eu negligenciei. O que o Senhor já me direcionou, mas eu tive medo e fugi para o lado oposto. Qual o caminho que o Senhor mandou eu tomar e eu tomei um outro atalho? O Senhor está nos chamando nessa manhã a refletir sobre áreas em que Deus já falou com você no passado e que foram negligenciadas. O conselho que eu dou para você é peça a Ele uma nova oportunidade. Se arrepende da sua falha. Se arrepende pela posição que você não tomou. Se arrependa pela atitude que você não tomou. E peça a Ele uma nova oportunidade. O nosso Deus é especialista em dar uma nova chance. E quando essa nova chance vier, obedeça sem hesitar. Jonas, quando recebeu uma segunda chance, Jonas, quando recebeu novamente o chamado para ir para Nínive, ele obedeceu sem hesitar. Essa é a característica daquele que se arrependeu, essa é a característica daquele que realmente entendeu que viver fora do propósito do Senhor não é um lugar para nós. Quando nós compreendemos isso, nos arrependemos das nossas más escolhas, existe um Deus misericordioso pronto a nos dar uma nova oportunidade, uma nova chance de recomeçar. É essa palavra que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã, que é uma manhã de recomeço. Muitas pessoas pensam que somente a segunda é um dia de começar algo, mas o Senhor está te chamando na sexta para recomeçar, para começar uma nova história, começar um novo caminho. Ele ainda permanece na posição da promessa que ele ofereceu, que ele declarou sobre a sua vida. A promessa ainda continua de pé. Se você crê nisso, queridos, receba essa palavra nessa manhã. O Senhor, durante toda a semana, ele nos despertou a nos ensinar e nos mostrar que o pior lugar para estar, o fundo do poço, não é quando nós perdemos tudo, mas sim quando nós perdemos alguém, que é a presença do Espírito Santo de Deus. O Senhor nos ensinou que nós não devemos, de alguma forma, nos rebelar contra a sua vontade, mas nós devemos prontamente, quando nós ouvirmos a voz do Senhor, através da história de Jonas nós aprendemos que nosso dever é obedecer o chamado de Deus. E para encerrar eu te digo, uma frase que eu gosto muito que diz assim, que o escolhido não tem escolha. Quem é escolhido não tem escolha. A única direção que nós temos é a direção que o Senhor colocou diante de nós. Um único, reto e vivo caminho. O Senhor vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu quero orar por você, queridos. Agradecer a cada um que durante toda essa semana esteve conosco nessa série, que nós falamos da história de Jonas. Semana que vem, segunda-feira, nós iremos iniciar uma nova série. Glória a Deus, tem palavra nova vindo por aí, tem série nova vindo por aí. E coloque esse propósito no seu coração. Todas as manhãs, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, coloque seu celular para despertar lá. E quando o celular tocar, despertar, já se levanta, faz um café e vem participar da live todas as manhãs. O Senhor tem uma palavra para mim e para você aqui. Antes de nós orarmos, tira o print aí, posta lá nas suas redes sociais, me marca lá, envia para as outras pessoas, para que eles possam também estar participando com a gente. Para quem não acompanhou a live desde o começo, né, nós estamos aqui desde as 7 horas, a live vai estar gravada lá no meu canal no YouTube. Eu vou mandar o link aqui no canal no Instagram, na bio ali do meu Instagram, tem um link para você entrar no canal de devocional que eu tenho aqui no Instagram. Lá vai estar o link que vai ser direcionado para o YouTube e lá você pode assistir a live por completo, essa mensagem por completo. O Deus que nos dá uma segunda chance. Eu quero orar por você, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos nessa manhã, te louvamos e te exaltamos, assim como a sua palavra diz, que a cada manhã as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas e é a causa de nós não sermos consumidos,
porque grande é a sua fidelidade. Nós te adoramos nessa manhã, rendemos a ti todo louvor, toda glória, toda exaltação. E nessa manhã, Pai, nós queremos reconhecer as nossas falhas, as nossas imperfeições, mas não como forma de um remorso, mas sim como um arrependimento genuíno. E nessa manhã, sobre o pecador arrependido, que a tua graça e a tua misericórdia seja derramada de uma forma abundante, assim como a tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Nós estamos aqui diante da tua presença e nós te pedimos, Senhor, que a cada dia mais nós possamos ser filhos obedientes, filhos que ouvem a tua voz, o teu direcionamento e sem hesitar, obedece a sua vontade. Assim como a tua palavra diz, nós não vivemos mais por nós mesmos, mas é o Senhor que vive em nós. É o Senhor que vive em cada um de nós. Então nós não vivemos mais pelas nossas vontades, mas nós tomamos a nossa cruz e nós estamos te seguindo, fazendo e cumprindo não a nossa, mas a sua vontade. Nós consagramos a ti, Senhor, a nossa sexta-feira, o nosso dia, o nosso final de semana, nós apresentamos diante de ti. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, vá diante de nós, nos livrando, abrindo os caminhos, nos abençoando, nos guardando debaixo das tuas mãos da proteção. Senhor, nós te exaltamos nesse dia, te agradecemos pelo privilégio de termos mais uma oportunidade de escrever mais uma página da nossa história. Esteja conosco, Espírito Santo, aonde nós estivermos, que o Senhor esteja ao nosso lado. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus te abençoe. Glória a Deus por você estar por aqui. Aqueles que estão pela primeira vez, né? Glória a Deus pela sua vida. Deus te abençoe no nome de Jesus. Segunda-feira nós estaremos aqui às 7 horas da manhã com uma palavra, com uma nova série que o Senhor irá transmitir aos nossos corações. Então eu espero você no final de semana, agora domingo, às 7 horas da noite, nós temos culto de celebração na Batista da Lagoinha aqui em Santo Antônio da Platina. Você é o meu convidado, eu espero você lá para nós recebermos uma palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau, pessoal!